Olá, meus irmãos, é muito bom estar com vocês para mais um devocional. Hoje eu quero conversar com você sobre a chave para o sucesso da comunidade familiar, a aceitação. Onde eu vou buscar a minha fonte no livro de Ruth. Isso mesmo, Ruth, capítulo 1, quero ler com você do verso 8 até o 17, onde assim nos diz a palavra do Senhor. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la ir e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultado. E que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer outra coisa a não ser a morte nos separe. Que linda declaração de amor uma nora viúva faz a sua sogra também viúva. Noemi, no texto de hoje, nos lembra aquelas pessoas da família que insistem para que nós venhamos a abandoná-la. No caso de Noemi, ela usa argumentos lógicos. Nas nossas famílias, às vezes, temos pessoas que usam outros artifícios. A maledicência, a ingratidão, o maltrato e tantas outras coisas que, infelizmente, são realidades nas famílias, por conta do pecado, por conta de as pessoas não colocarem em prática a palavra de Deus. Noemi insiste com Ruth para que ela faça o mesmo que Orfa fez, voltando para os seus deuses. Ruth deseja conhecer mais o Deus de Noemi. Ela aceita não somente viver numa nação estrangeira, e sabemos porque temos visto muitos imigrantes no Brasil nesses últimos anos, acompanhado suas querelas, suas dificuldades diárias, e sabemos o quanto é difícil. A própria palavra de Deus nos ensina o valor de tratar bem o estrangeiro, porque é uma situação extremamente frágil, delicada, e Ruth aceita essa condição. Mais do que isso, aceita o Deus de Noemi. Aceita conhecer mais a Yahvé, na verdade o único e verdadeiro Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou de tal forma, que deu seu Filho para que todo aquele que cresce em Jesus tivesse vida eterna. Ruth estava prestes a conhecer justamente esse Deus. Quantas pessoas das nossas famílias abandonam o Deus verdadeiro e voltam para os seus deuses? E Deus respeita as suas escolhas, nós também devemos respeitar. Mas quero entender que a palavra de Deus esteja nos desafiando a fazer como Noemi, que tinha uma intimidade tão grande com esse Deus, que fez com que a sua nora ficasse curiosa e dissesse: o seu Deus será meu Deus. Ruth sabia bem quem era o Deus de Noemi. Ela só não conhecia esse Deus ainda. Já pensou se na nossa família as pessoas tiverem suas curiosidades despertadas pelo grau de intimidade que nós temos com Deus? Por outro lado, mesmo tendo tanta intimidade com Deus, Noemi julgou mal a circunstância
o seu infortúnio, a sua vida, naquela condição de viuvez, somada à perda dos seus 2 filhos, e disse: a mão do Senhor está contra mim. Não sabia ela que Deus ainda derramaria misericórdia, não somente sobre Noemi, como também sobre Ruth. Tudo isso a partir de uma declaração apaixonada, uma declaração de amor, de uma nora que ama a sua sogra como uma verdadeira mãe. Uma filha ama a sua mãe. Essa declaração que nós encontramos no verso 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth diz: não insista para eu deixá-lo. Essa deve ser a resposta que devemos dar para as pessoas das nossas famílias que insistem em nos convencer a abandoná-las. Diga para essa pessoa: não insista, eu vou estar com você até o fim. Não insista me fazendo mal, porque eu vou lhe fazer o bem até o fim. Não insista em querer que eu me afaste de você, porque nós somos família e eu te aceito do jeito que você é. Que declaração deu aquela nora quando disse: onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você viva, eu viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus, meu Deus. A chave para o sucesso de uma comunidade familiar é a aceitação. Ruth aceitou Noemi. Noemi, ao ver uma declaração tão convicta da sua nora, ainda que achasse que aquilo não seria bom, também aceitou a decisão da sua nora. Esse é um exemplo para que nas nossas famílias nós possamos praticar mais a aceitação. Tanto aceitar as decisões das pessoas com as quais a gente não concorda, como aceitar o curso da vida que Deus está proporcionando para todos nós como família. Ruth estava tão decidida que disse: eu quero morrer onde você morrer, e que o Senhor me castigue se assim eu não fizer. Família é um dom de Deus, é uma bênção. Ruth e Noemi estavam prestes a descobrir a verdade por trás dessa afirmação. Elas tiveram uma intervenção de Deus que mudou a realidade, não somente do desamparo causado pela viuvez, mas da condição de estrangeiras. No primeiro momento, Noemi, que morava em Moabe, e no segundo momento será Ruth, que vai morar em Israel, lá em Belém. E seja como for, esse Deus que governa sobre todas as nações, esse Deus cuja terra é o estrado dos seus pés, ele estava em Moabe, estava também em Israel, e está no lugar onde você se encontra, pronto para ser o Deus de todos aqueles também que o aceitarem, como Ruth aceitou aquele Deus. Essa aceitação fez a total diferença para que ela fosse alcançada pela misericórdia do Senhor, e que a sua sogra também fosse abençoada também por meio dessa reconstrução daquela família que foi providenciada pelo nosso Deus, da qual houve frutos, e desses frutos veio o próprio Salvador Jesus Cristo, da mesma família que foi constituída a partir de Boaz e Ruth, com a bênção de Noemi e do nosso Deus. Que Deus seja assim e faça isso também com a sua família, que ela seja alvo da misericórdia de Deus e que nela haja prática da aceitação, para que nós possamos chegar a um outro patamar, um patamar de reconstrução, de reconciliação, um estágio em que nós possamos, de uma forma muito clara, reconhecer, identificar a misericórdia de Deus em ação na nossa comunidade chamada família. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.